você aí, se fosse pra escolher um camisa 10 para o seu time, você escolheria o Little Couto ou o menino colombiano Rames Rodrigues? Olha, a dúvida paira sobre nossas cabeças, hein? Exatamente. Camisa 10 hoje é uma posição muito escassa no futebol e são dois jogadores que no auge honraram bem essa posição. Dito isso, a gente vai te ajudar a escolher um desses dois pra você colocar no seu time, certo, Peterson? Certo, isso aí, são fracassados ou não? Vamos ver agora. Puxa a vinheta. Salve peloteiros! Tudo bom com vocês? Vamos lá para mais um vídeo, mais um papo de pelota e hoje mais uma da nossa lista de batalhas, não é isso, Davidson? Exatamente, a gente vai fazer uma comparação bem bacana hoje entre dois jogadores, né, que é o Felipe Coutinho e o Rames Rodrigues. Dois camisa 10 aí de classe que no auge jogaram muita bola. Mesma geração ali, né? E a gente tem alguns episódios aí da carreira dos dois que não corresponderam, né, às expectativas que foram criadas em cima deles. E tivemos aí a recente saída do Rames Rodrigues do São Paulo, né, Deus? Exatamente, muito por conta de falta de comprometimento dele, mas também por falta de oportunidades. Mas convenhamos, né? Ele quando jogou ali também não honrou muita camisa, então acabou saindo do São Paulo. Mas fica a seguinte pergunta, no auge hoje, se você pudesse escolher para o seu time, você colocaria o Rames Rodrigues ou o Felipe Coutinho? Olha, a dúvida ela existe, mas pra mim é unanimidade. Felipe Coutinho pra mim levava essa daí, hein? Pra mim eu já sou do contrário, mesmo ele não tendo dado certo no meu tricolor, eu colocaria o Rames Rodrigues, cara, acho que em questão de números e carreira ele foi bem melhor. Bom, mas dito isso, né, você que viu os dois jogadores deve ter uma opinião formada sobre isso, sobre quem escolheria. Mas, antes de qualquer coisa, o que eles têm que fazer, Peterson? O de sempre, né? Ser o nosso patrocinador e clicar no like, compartilhar o vídeo pra todo mundo e se inscrever no canal pra vir pro caminho da luz e pro papo de pelota. Exatamente, se inscreve aí no canal, ajuda esses dois meninos aqui sonhadores aí em relação ao futebol. Louco e sonhador. Tá? É de graça, não custa nada, vale a pena seu sorriso e a sua boa vontade. Então, se inscreve no canal e deixa o like e bora pro vídeo. Bom, ambos são dois jogadores de classe, né? Um com 32 anos, que é o caso do Rames Rodrigues, e o Coutinho com 31. Um é canhoto, o outro é destro. O Coutinho jogou por vários clubes grandes como Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão, Liverpool, Bayern de Munique. O Rames também não fica atrás, jogou aí por Bayern de Munique, São Paulo, Real Madrid, vários clubes grandes também. Mas eu vou falar da minha preferência, que é o Rames Rodrigues. Cara, olha isso aqui. O Rames, hoje, ele tem 32 anos e assim, apesar das questões físicas que atrapalharam bastante a sua carreira e um pouquinho de comprometimento também, ele joga muita bola, cara. Vamos esquecer um pouquinho essa passagem dele no São Paulo e vamos pro geral da carreira. O Rames tem incríveis 138 gols marcados em 157 assistências em 519 jogos disputados, cara. Uma média de 0,57 de participação em gols. Impressionante, né? E não... Parece que jogou menos, né? Não parece, tipo assim, por tudo que falam dele, né? Pô, o Rames faltoso e tal, mas 519 jogos não é, pela idade que ele tem. Tem gente que termina às vezes a carreira com esse número de jogos, né? Então ele foi bem participativo. Isso, fora que ele tem quase 300 participações em gols aí, impressionante. Fora a participação em gols, ele ganhou bastante título, cara. Ele ganhou 2 Champions League, 2 Mundiais de Clubes, 2 Bundesliga, 2 La Liga, 3 ligas portuguesas e 1 Europa League. E fora outras copas de time aí, mas aqui a gente colocou só os principais. Então assim, ele jogou muito e assim, a Bi, ele fez aproximadamente 46 jogos com o Real Madrid, fez 17 gols e deu 17 assistências. E teve participações diretas, né? Nos eventos, em períodos ali, ele consegue participar na temporada e agregar o time também, né? Os títulos ganhou. Todas as ligas nacionais que ele jogou, ele ganhou, né? Exatamente, assim, ele ganhou praticamente tudo, faltou só a Copa. E falando em Copa, também em 2014 ali, que foi só seu auge da carreira, digamos assim. Ele explodiu, né? Que fez aquele gol gigante, aquele gol maravilhoso que ele vai passar aqui pra você agora, da Copa de 2014. Nessa Copa, especificamente, ele fez 6 gols em 5 jogos e deu 2 assistências, cara. Ou seja, ele participou em todos os gols da Colômbia praticamente nessa Copa de 2014. Jogou muita bola e quase foi eleito craque, né? Se a Colômbia tivesse ido um pouquinho mais pra frente, talvez ele tivesse sido eleito craque da Copa. E a Copa do Mundo tem esse poder, né? De, às vezes, potencializar a carreira de um jogador pelo resto da vida útil dele no futebol, né? Às vezes é um campeonato de um tiro muito curto, onde todo mundo ali se prepara para aquilo durante 4 anos e quando chega, quem voar nesse tempo aí realmente consegue alavancar a carreira e foi o que aconteceu com o nosso querido Rames Rodrigues. Exatamente. Agora, saindo um pouquinho da Colômbia, a gente vai voltar aqui pro Brasil para falar do menino Little Couto, certo? Little Couto. Antes de falar os números dele, já vários comentários aqui que a gente quer saber, antes desses últimos dados, a sua opinião. Rames ou Coutinho, na sua opinião? E aí depois com os números você vê se muda a sua opinião ou não. Vamos lá? Little Couto, a cria do Vasco tem na carreira incríveis 119 gols marcados e 75 assistências em 524 jogos disputados.
e tem uma média aí de 0,37 em participações de gols. Em quesito títulos, né, ele conquistou quase tudo também. Tem uma Champions, 2 La Ligas, uma Bundesliga e uma Copa América pela seleção. Só que aí, bem menos títulos do que o nosso querido Rames Rodrigues, né? Exato. No geral, o Rames conquistou na carreira 23 títulos. Sim. E o Coutinho conquistou 13, ou seja, sim, o Rames conquistou 10 a mais que ele. Só que vamos falar pra pensar um pouquinho que assim, apesar do Rames ter números maiores que o Coutinho, sim, e na minha opinião, sim, ele jogou mais que o Coutinho, não necessariamente os números são um critério de desempate, sim, porque o Coutinho jogou no Liverpool, que era uma draga, cara. Também. Um dos piores Liverpool da história, e mesmo assim ele foi referência lá da camisa 10 e faixa e jogava muito. Como disse o Hazard esses tempos atrás aí, né? Em termos de futebol bem jogado, teria que entrar em questão também, né? Mas aí, já pra ele fazer um out of contest aqui. E o nosso querido Hazard, tava certo? Não. Na declaração Hazard dele? só falou. Talvez Neymar jogou melhor, ele jogou mais que o Cristiano. Cara, ele falou que ele jogou mais que o Cristiano Ronaldo. Surreal. Meu Deus. Cara, vamos voltar pro vídeo aqui, senão... inclusive, se quiser vídeo sobre isso, a gente pode fazer pra vocês. Vamos lá. O Rames jogou sempre em times com um bom elenco e nunca foi craque nenhuma, né, exceção assim, além da seleção colombiana mesmo. Da Colômbia. Na Colômbia ele realmente jogou muita bola. Já o Coutinho teve alguns protagonismos maiores, né? Principalmente nesse Liverpool. Jogou no Liverpool que ele jogou em 5 anos, né? Foi o protagonista num dos piores Liverpools da história, né? Exatamente. Logo depois ele acabou indo ali pro Barcelona, né? Até por isso demonstrou interesse do Barcelona com a saída do Neymar na época. Buscaram o Coutinho ali como um substituto pro Neymar. Tentando de todo jeito, né? O Barcelona até hoje vive nessa saga de encontrar o substituto pro Neymar, né? Exatamente. Dembélé, Coutinho... Griezmann. E o Coutinho, todo mundo tinha quase certeza que se fosse o Barça ia encaixar. Porque era aquele meio... Era quase como os baixinhos espanhóis, né? Bernardo Silva, Iniesta, Xavi, mas... Infelizmente não aconteceu. Acho que porque ele nasceu na Espanha. Se tivesse nascido, tinha dado certo. Cara, eu acho que não. Eu acho que essa questão da fama do Neymar atrapalhou muito a carreira dele. Porque assim, no Liverpool, ele não tinha uma sombra, que ele precisava ser o cara, sim, ele jogou muita bola. Tanto é que no Barça ele acabou não dando certo, foi emprestado para o Bayern de Munique. Sim. No Bayern de Munique ele acabou reencontrando seu futebol ali, jogou, foi bem participativo, foi campeão da UEFA Champions League, inclusive, que é o título que ele tem na carreira de Champions, sim, fazendo gol em cima do próprio Barcelona nas quartas ou nas oitavas, se eu não me engano ali. Ele dando o Barça naquela goleada histórica de 8-2. Sim. Que o próprio Coutinho fez gol também. Sim. Então assim, você vê que às vezes é questão de você trocar um pouquinho de ares e pra ver se você consegue reencontrar o seu futebol, sim, né? Não, exatamente. E aí teve aquele gostinho a mais pra ele, né? Essa Champions, esse jogo aí, levou com o Messi em campo e tudo. Cara, o Messi chorando. Ali eu acho que foi a derrocada de vez do Barça. Já vinha de alguns anos, já depois de 2015 do MSN ali, já vinha caindo de rendimento e aí acho que foi o momento em que o Barça realmente ficou pra trás no quesito Europa, né, por completo. Exatamente, mas assim, em quesito de média, Rames, 0.57, conquistou todos os títulos importantes que participou. Sim. Coutinho tem uma Champions, 2 La Liga ali e só, de título de expressão da carreira. Sim. E a Copa América com a seleção que ele jogou muito também. E 0.37, apesar de não ser melhor, 0.32, né? Apesar de não ser a melhor das médias, mas não é uma média ruim também, né? Não é média ruim. Mas comparado ao Rames, em média de participação de gols, né, e assistências, não fica pra trás o Coutinho. Mas e aí, você? Conseguiu mudar sua opinião ou não? Vai ficar com o Coutinho até o final? Olha... Vai morrer com ele? Realmente o Rames, se a gente for pegar só números, pelo que conquistou e pelo que foi a carreira até aqui, apesar de alguns considerarem, né, a carreira fracassada, o Rames vai à frente. E se fosse por isso, basicamente, ele escolheria o nosso querido Rames Rodrigues, não tem como. Mas eu continuo com o meu Little Couto. Se fosse escolher agora no meu time, eu gostaria do Little Couto. 10 e faixa, Rames ou Coutinho? Coutinho mesmo? Coutinho, já vem. Opiniões, estou aí para ser respeitado. Você continua com o seu Rames? Óbvio. Mas olha isso daí, cara, olha isso aí. Hoje o Rames foi continuado no São Paulo, sim, e o Coutinho tá na Arábia. Mas agora pra onde vai o Rames agora? Cara, é capaz que ele pinta o time grande, o Coutinho a gente já não sabe. Sim, Besiktas que tá na... maior que o time da Arábia. Pode ser que quando você assistir esse vídeo já tenha a decisão, né? Do que pra onde foi o nosso querido Rames. Exatamente, mas a gente não pode negar que assim, apesar dos pesares e da expectativa gerada, sim, ambos tiveram uma carreira consolidada. Sim. E querendo ou não, são muito parecidos, né? Praticamente mesma idade, mesma era de jogadores. Mesma característica. Meias, só fazem golaço geralmente. Bom feio não vale com eles. Mas se fosse pro meu time, eu ficaria com o Coutinho. É isso aí. Então eu fiquei com o Rames, ele ficou com o Coutinho, mas e você? A sua opinião? Quem que você prefere no seu time hoje se fosse pra escolher ali? Seu Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio, enfim. São Paulo já não mais. Sim. Mas enfim, no seu time hoje, você colocaria quem? Rames ou Coutinho? Sim. Dá uma opinião aqui pra gente nos comentários que a gente quer muito saber. E se você gosta desse tipo de vídeo de comparações, vamos deixar pra você aqui também o vídeo de
Ronaldinho versus Neymar, que são dois jogadores também que não atingiram o seu auge, né? Sim. O Ronaldinho teve um auge maior um pouquinho que o Neymar ali, mas são jogadores que também, assim como o Rames e Coutinho, longe de comparações, obviamente, não atingiram aquilo que era esperado. Então, Exato. fica aí pra você, de sugestão pra você assistir se você quiser, certo, Peterson? É isso, estamos aguardando vocês lá, certo? Valeu, peloteiros, até a próxima. Vamos, valeu!